Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Voltamos para os Pets, volume 4. Hoje nós vamos trabalhar aí, origem da vida. E eu quero ver vocês assim, cheios de livros igual de cão. Hoje nós vamos falar sobre as teorias de como a vida se originou no planeta e como os organismos meio que modificaram. A gente vai dar uma introduzida já na evolução também. Antes disso, deixa eu destacar para vocês que a gente tem as nossas redes sociais e lá estão as informações, como por exemplo cronograma, entre outras coisas mais. No canal do YouTube, no nosso Instagram, na nossa plataforma, no nosso Face, está tudo publicado para vocês. Inclusive, informações sobre outros cursos, como Pré-PISM, Pré-PAES, Pré-PAS, ok? Então vem com a gente. Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Para começar, galera, eu trouxe para vocês aqui a teoria da abiogênese. Essa teoria é antiguíssima, ela vem de 350 anos antes da vinda de Jesus. 350 anos antes de Cristo. Aristóteles é o precursor, ou um dos grandes precursores dessa ideia. Diz assim, seres vivos podem vir do meio físico. É isso que ela diz. Meio físico é o quê? Onde não tem vida. Então, para que possa existir um organismo vivo, necessita de uma força vital, de um princípio da vida. E aí você soma o meio físico mais essa força vital, você tem o ser vivo. Essa teoria, óbvio que ela está errada, mas para que ela fosse confrontada e aceitassem que ela estava errada, demorou muito. Até que a teoria da biogênese, tira o A agora, tira o A. A abiogênese é antagônica à biogênese. O que a biogênese diz? Se existe esse elefantinho aqui em cima, é porque ele veio de outros da mesma espécie que existiam antes deles. Aqui, olha que doideira. Está escrito ali, que alguns viam semelhanças entre bernáculos, que é um crustáceo marinho, e os gansos, o que levou à crença de que esses podiam surgir por transformação dos bernáculos. Doideira, nada a ver. Ou mesmo, tá vendo um sapinho aí em 2 e em 3? Ele teria surgido do do solo dessa região. O que, óbvio, está errado. Esse animal ele vive aí porque ele se confunde com o solo e isso dá a ele a capacidade de se proteger de predadores e de buscar presas com mais facilidade. Está bem camuflado. A gente chama de coloração críptica. Críptica, com P mudo. Bacana? É isso que a biogênese deixa para nós. No entanto, a discussão foi fervorosa ao longo do tempo. Nos seus pets, você tem esse quadro aí mostrando alguns dos teóricos que eu vou tratar com vocês. Olha só, Aristóteles é o cara, né? Assim, o que ele deixou para nós é bastante coisa relativa à biogênese, muito mesmo. Jean-Baptiste von Helmont, roupa suja em germe de trigo, surgimento de ratos dentro de cerca de 2 semanas. Um grande abiogenista. Esse é o cara muito famoso, todo mundo já ouviu falar dessa forma para fazer ratos. Põe uma camisa suada num canto que as pessoas não vão. Restos de comida, vai surgir rato lá. Não tá certo, né? Depois vem Redd. Francesco Redd é o primeiro biogenista a ter um experimento com sucesso, o qual a gente vai detalhar aqui e o Pet também vai detalhar nos exercícios, tá bom? Olha o outro, John Needham. Needham é um cara que a gente vai falar dele também, ele fez um experimento de forma errada. Ele é um abiogenista, tá vendo? Para ele, os seres vivos podem surgir a partir do nada. Laso Spallanzani, um clérigo italiano. Formação, digamos, religiosa. Mas ele afronta o experimento de Needham. Ele é biogenista, se ele afrontou um abiogenista. E Pasteur é o cara que derruba a abiogênese. Pasteur, galera, recebe o título de pai da biogênese. Então esses são os caras, e esse aí está no seu material do PET. Esses são os caras que nós vamos falar hoje. Tranquilinho? Então vamos continuar, galera. Francesco Redd, ele faz um experimento onde ele prova que larvas não vinham do meio físico, como na época se dizia. Larvas viriam de moscas. Ele faz um experimento que para mim e para você é muito simples. Ele deixa vários frascos com restos de alimento, restos de animal, abertos e outros fechados. Aqueles onde não tem o acesso da mosca, que está fechado, não surgem larvas.
aquele onde tem acesso, surgem as larvas. O experimento dele mostra que a abiogênese de larvas era um conceito errado e que larva era somente um estágio do desenvolvimento das moscas. Esse experimento, galera, ele deu uma certa força bacana para a biogênese. Mas, ciência é assim. Um fala, aí o outro fala o contrário, né? Quando o outro fala o contrário, isso pode ser considerado? Pode, desde que seja científico. E aí, olha o que acontece. Otto van Leeuwenhoek, esse cara joga gasolina no fogo. Por quê? Digamos que esse cara descobre uma forma de ver coisas que até então a gente não conseguia ver. Esse é o cara que inventa um microscópio extremamente rudimentar, mas o povo viu coisas que eles não conseguiam ver. Eles falaram assim, nossa senhora, isso que eu estou vendo aqui deve ser o princípio da vida, a força vital que eu estou vendo, porque isso aqui é tão pequeno que não reproduz. Então esse Anton van Leeuwenhoek, ele ajuda a abiogênese. Então a abiogênese ganha força. Depois desse cara, vem o experimento de John Needham. Needham, aqui em cima. O que ele faz, Charles? Olha só. Ele pega um frasco, olha lá, meio nutritivo aquecido. O que é um meio nutritivo? É o que tem carboidrato, proteína, lipídio, sal mineral, vitamina, tudo. Ele aquece, tá vendo ali, ó? Aqueceu. Aí ele vem aqui e veda o tubo. Depois de um tempo, olha o que acontece. Dá micro-organismo. Um outro cara chamado Laszlo Spallanzani, que eu já tinha apresentado a vocês, fala assim, ó, o experimento de Needham está errado. O que ele faz? Ele ferve. Ele ferve durante um tempão. Então ele ferve. O outro só tinha aquecido. Ele ferve e veda. Ele deixa fechado e durante muito tempo não dá nada. Só dá quando ele abre. Abre e voltam aqui, ó. Os micro-organismos voltam. Isso eu já estou interpretando que é certo. Os micro-organismos voltam. Spallanzani, ele refez o experimento de Needham. Needham era abiogenista e falou que a vida voltou ali. Spallanzani falou, tá errado. Você não matou os micro-organismos, então a vida não voltou, ela nunca deixou de estar. Você só aqueceu, você deveria ter fervido. É óbvio, Needham não aceitou. E olha o que Needham fez. Engraçado que você vai ter que ver, mas eu escrevi em cima. Não tem problema não. Eu tiro para você. Olha lá, ó, vou tirar. Eu vou apagar onde eu escrevi micro-organismo. Então olha só, galera. Você sabe que ali dentro tem micro-organismos, né? Tá bonitinho, bacaninha para você. Então deixa eu voltar aqui. Então olha lá do lado, ó. Laszlo Spallanzani elaborou um experimento colocando caldo nutritivo em frascos fechados e fervidos. Examinou-os e depois encontrou qualquer sinal de vida em nenhum deles. Não encontrou nada, porque ele ferveu. Esterilizou. Needham reagiu com um argumento que pareceu incontestável para a época. A fervura por muito tempo destruiu o princípio ativo. E depois fechou. Como é que o princípio ativo vai voltar? Needham não aceitou a crítica que Spallanzani tinha feito ao experimento dele. Needham fez primeiro. De boa? Aí, galera, Pasteur viu isso e falou assim, tá certo. A fervura elimina micro-organismos. Mas se fechar, o pessoal vai falar que o princípio da vida não voltou. Aí Pasteur tem a grande ideia de pegar um frasco com um gargalo gigantesco e fazer o gargalo ficar curvo. Vocês conseguem ver aqui em cima da minha cabeça? O gargalo curvo? Pois é. Nesse caso, ele fez o frasco com a forma de pescoço de cisne. É bem famoso esse experimento. Nesse experimento, olha só, ele coloca o caldo nutritivo aqui, ó, em 1. Em 2, ele molda o gargalo com um formato tal que os micro-organismos vão ficar depositados aqui, onde eu estou colocando a seta, ó. Viu a seta que eu fiz em vermelho? Aí ele ferve, ó. Ao ferver, mata todas as formas de vida. E aí depois, ó, após alguns dias, o caldo nutritivo continua livre de micro-organismos. Aí ele vem aqui e quebra. Quando ele quebra, os micro-organismos voltam e colonizam. E dá mau cheiro e mudança de cor, o que representa colonização de fungos e bactérias em um local que tenha nutrientes. Pronto. Após a quebra do gargalo, micro-organismos aparecem no caldo. Então Pasteur derruba de uma vez por todas a teoria da abiogênese. Ele é o pai da biogênese. Vejam só, esse é um contexto onde você está pensando como surgem organismos vivos no planeta. E nesse planeta que você está pensando, já existem organismos vivos. Mas ainda tem uma outra discussão. E essa discussão é mais forte. Como surgiu o primeiro? Gente, existem centenas de teorias. Centenas.
Uma das que eu mais gosto é essa aqui, ó. Os ET. Doidão. Doidão. Os ET. Os ET. Os extraterrestres. Você acredita que existe uma teoria que ela não é científica 100%, porque faltam dados, mas que diz que organismos vivos podem ter vindo de outro planeta? A biologia até certo ponto aceita isso, mas nunca se diz vida inteligente. Seria coisa parecida com bactérias. Então essa ideia de ET assim, vida inteligente, andar bípede, tem armas, invade o planeta Terra, é doidão, é feioso. Isso é muito bom para cinema. Agora, existe sim uma teoria que é chamada panspermia cósmica, que diz que a vida veio de outro planeta. Não é uma teoria científica porque nos faltam dados demais. Tipo assim, eu assumo que a vida veio de outro planeta. Tudo bem, mas como é que surgiu lá? Fica a pergunta da mesma forma. Ou mesmo, como é que eu vou ter certeza que lá surgiu vida? Eu tenho que ir lá. Eu tenho condições de fazer viagens interplanetárias? E cientificamente deveria fazer centenas delas. Tem muito material biológico. Não dá. E tem outra também, pessoal, que não é científica, que é a teoria do criacionismo. Criacionismo. O criacionismo pode ser o criacionismo cristão? Pode ser o criacionismo islâmico? Vejam que todos eles, budista, todos eles vão falar que tem a verdade absoluta. Budista. Porque se trata de fé e não de ciência. Não existe uma verdade aqui, galera. Não do ponto de vista científico. A fé de uma pessoa é irretocável com relação a ela. Não tem como você transmitir a sua fé a outros. Não existe. Não existe. Ciência se confronta com ciência. Fé é fé. Criacionismo não é ciência. A Charles falou na aula dele que Deus não existe. Tem nada a ver isso. Eu poderia ser, sim, um indivíduo que não tem crença em Deus. Não é o meu fato. Não é o que acontece. Eu tenho. Mas tenho vários amigos que não têm. Mas isso é fé. Isso é uma construção cultural. Entenderam a ideia? Por isso que a gente vem para teorias científicas. E hoje, a mais forte delas é a chamada hipótese autotrófica. Ela conta toda uma história autotrófica. E diz que as primeiras células do planeta faziam quimiossíntese. Mas a classe que durante muito tempo foi a mais forte é chamada hipótese heterotrófica. Heterotrófica. Essa hipótese foi proposta por dois caras, Oparin, se não me falha a memória, russo, e Haldane, que eu não lembro realmente a nacionalidade, mas pelo nome deve ser inglês. Não lembro, tenho que conferir. Esses caras fizeram uma conjectura de como era o planeta. E nesse planeta deles, a atmosfera tinha amônia, metano, gás hidrogênio, gás hidrogênio, não H2O, Charles. Embora tinha H2O também, vou colocar H2O aqui agora, mas eu ia falar gás hidrogênio, então não mente não. E vapor d'água, porque era muito, muito quente. Beleza? Além disso, temperaturas elevadas. E muitas chuvas. E durante essas chuvas, tinha muitas descargas elétricas. Temperatura alta, deixa eu colocar aqui. Temperatura muito alta, pessoal. Não tinha camada de ozônio. Então, a radiação ultravioleta descia. Radiação ultravioleta ela tem muita energia, o que capacita, o que dá a possibilidade de ter reações químicas. Então, nesse planeta, a partir dessas condições, teriam se formado moléculas orgânicas, tais como aminoácidos. Esses aminoácidos são exemplos de moléculas orgânicas. Eles se juntam e formam o que nós chamamos coacervados. Os coacervados vão estar no slide à frente. Tá bom? Eu trouxe para vocês os coacervados. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Essa é a teoria mais aceita nos dias de hoje ainda. Aqui, galera, é um exemplo das reações. Ó. Você tem aqui em cima ó, vapor de água, amônia, metano,
CO2 devido à combustão que tinha, assim, metano, mais CO2, amônia, e aqui embaixo se formando os aminoácidos. Aminoácidos, quando se unem, formam proteínas. Por que isso? Por que falar das proteínas? Porque nós acreditamos que, a partir dessas estruturas proteicas, nós temos a formação de colóides proteicos. A química lá da professora Simone, colóides, ó, um colóide proteico, que eu chamo de coacervado. Isso ainda não é um ser vivo, galera, isso não é uma célula, mas é como se fosse um esboço. Você aí que curte pintar, você que gosta de desenhar, quando você vai fazer lá um desenho, pintar um quadro, você não faz um rascunho? É como se fosse isso, é um rascunho. O planeta Terra tem 5,5 bilhões de anos. A vida no planeta Terra, ela se originou há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, durante 2 bilhões de anos, não teve vida no planeta. A partir disso aí, desses coacervados, vão surgir células procarióticas. E depois das células procarióticas, bactérias, árqueas, surgem as células eucarióticas. Tranquilos? Então, moçada, isso aí foi testado. Um químico chamado Stanley Miller, sob orientação de um cara chamado Urey, testou. Aqui no experimento dele, nessa região aqui, ó, dessa dilatação, ele colocou os gases, amônia, metano, H2, que é o gás hidrogênio. Aqui, você está vendo aqui que tem um ebulidor, ó? Ele está aquecendo a solução. Então, daqui para cima, ó, é vapor de água, H2O, na forma de vapor. Então, aqui, ó, dentro dessa campana, dentro desse espaço onde tem descargas elétricas, simulando as descargas elétricas dos eletrodos, né? Simulando os relâmpagos, ali está cheio de vapor de água, lotado de vapor de água. Tá bom? E aqui embaixo, ó, você está vendo essa região aqui? Essa parte em forma de U tem um pipetador, como se fosse um conta-gotas. Ele pegava a amostra para analisar. E aí que ele coletou aminoácidos em laboratório. Miller, Stanley Miller, em 1953, ele coleta aminoácidos usando gases num experimento isolado que simulou a Terra primitiva descrita por Oparin e Haldane. Desculpe. Beleza? Então, Miller é um cara muito famoso mesmo. Então, vamos às atividades. Moçada, atividade número 1, diferencia a teoria da abiogênese e biogênese. Eu trouxe proposta para vocês. Vocês não têm que fazer a minha, de nenhum professor da escola online, a gente indica. Você faz a tua. Proposta de diferenciação. Ó, a abiogênese. Seres vivos podem surgir a partir da matéria bruta, ou mesmo meio físico, após ser influenciado por uma ação chamada princípio ativo, ou força vital. E a biogênese, bio agora. Um ser vivo surge somente a partir de outro da mesma espécie e que o pré-existe. Tipo eu, Charles. Eu vim dos meus pais, são da mesma espécie que eu. E eles existiam antes de mim. Tudo bem? Essa é a ideia aí. Atividade número 1. Atividade 2. Explique no que consiste o experimento de Miller e Urey. Esse experimento de Miller, eu acabei de mostrar para vocês agora há pouco. Agora deixa eu falar para você em que consiste ele com algumas poucas palavras. Olha aí. Proposta. Minha proposta. O experimento dele buscou testar os postulados dos cientistas Oparin e Haldane. A hipótese deles era que as condições do meio foram responsáveis por transformar moléculas inorgânicas em compostos orgânicos. A hipótese Oparin e Haldane. No experimento, caso experimento de Miller, e que Urey foi o orientador dele, foram colocados amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, que, sob a ação de descargas elétricas e temperatura elevada, reagiram entre si, formaram aminoácidos. Olha, galera, de uma forma bem sucinta, bem tranquila, bem bacaninha, eu falei para vocês do experimento. Tudo bem? Dá aquela pausa aí e copia, mas pelo amor de Deus, sem que eu seja fazer cascareta esquisita. Tem que ser assim, ó, vai lá, dá pausa. Aí é fechamento total, é broderagem. Vamos para 3, meu povo? Molezinha, mamão com açúcar, mais fácil que roubar pirulito do irmão mais novo. Olha lá, ó. Em 1668, Francesco Regi colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns recipientes foram recobertos com gás e outros deixados descobertos. Mais ou menos assim, ó. Ui!
larvas surgem da carne? Ele falou, não surge não. Demonstrou que as larvas da carne podre se desenvolvem de ovos de moscas e não da transformação da carne. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de ele ajudou a biogênese. Beleza? Ele ajudou a biogênese. Moçada, olha a 4. A 4 é grande, hein? E a 4 você vai ter que fazer o quê? Uma conexão entre aqueles nomes ali e isso aqui, ó. Mas aí você vai pegar o seu PET impresso, que tem que estar na tua mão, o teu caderninho onde você acompanha as minhas aulas, e você vai voltar ou mesmo dar uma lidinha aí. E aí sim você vai fazer o seu. Então, ó, volto aqui com vocês. Beleza? Podemos? Estão prontos? Para aí, faz o seu. E eu vou para as respostas agora, hein? Então, olha ali, ó. Surgimento de micro-organismos. Distribuiu o caldo nutritivo em balões de vidro. Pescoço de cisne. Gente, falou pescoço de cisne é Pasteur. Sem estresse. Quer ver o outro que já ajudaria demais? Seria muito fácil. Essa é uma questão, originalmente, eles modificaram ela. Ela é de múltipla escolha, tá? Mas esse aqui, ó. Quando fala em ratos. Helmont. É o doidão dos ratos. Então, lá na questão original, só com isso aí você já marcaria fácil a questão. Aqui ela fica mais difícil, né? Surgimento de micro-organismo. Distribuiu o caldo nutritivo fervido por 30 minutos em diversos frascos e vedou com um rolho de cortiça. Após alguns dias, os caldos estavam cheios de micro-organismos. John Needham. 2. Aparecimento de vermes. Depositou animais mortos em frascos de boca larga, um tampado com gás e outro aberto. No frasco vedado não surgiu verme. Verme, na verdade, que ele quer falar aqui são larvas, né? Larvas, porque ele está falando ali, ó, de Francisco Hatch. As coisas que falo aqui também eu contesto, tá? Surgimento de micro-organismos. Distribuiu no caldo nutritivo em balões de vidro, fechando-os hermeticamente. Fechar hermeticamente é não deixar comunicar com o meio externo. Submetendo-os à fervura por 1 hora. Após alguns dias, ao se abrir os frascos e ao se observar o caldo microscópico, não havia micro-organismos. Então tá aí. Esse é Spallanzani, que afrontou o experimento de Needham. Beleza? Então, galera, gabarito dado. Questão 5. Última questão do nosso PET, semana 1 e 2. Diz, dentre as teorias desenvolvidas para explicar a origem da vida, a teoria da abiogênese constitui-se num verdadeiro entrave para o progresso da biologia. São informações corretas sobre essa teoria. Ela constituiu-se. O que é certo sobre a abiogênese? Foi proposta por Pasteur? Não, foi derrubada por Pasteur. Pasteur derruba a abiogênese e constrói a biogênese. Foi amplamente divulgada por Aristóteles e defendia a possibilidade de ser vivos surgirem espontaneamente da matéria sem vida? Matéria sem vida é um meio físico? É. Vamos para C. Foi defendida por Regis e Spallanzani? Não, os dois são questionadores dela. Os dois são biogenistas. Foi contestada por Needham? Não. E Joblot? Por meio de famosos caldos nutritivos separados à base de carne? Não, esses caras aí são... Needham, que está no seu teste dessa semana, ele é abiogenista, ele não contesta, não, ele aceita, ele quer colaborar com ela. Teve Pasteur como um grande defensor. Ô doido, Pasteur é o cara que detona ela. Então é óbvio que a resposta é a letra B de Botafogo. Beleza, meu povo? Galerinha do primeiro ano, no Escola Online a gente tem curso online para vários vestibulares já, PAES, PAS, PISME de Juiz de Fora. Então vem com a gente, nós temos aulas ao vivo também, toda quarta-feira para isso. Além, obviamente, do projeto Enem. O Dicão está comemorando aqui. E eu também vou comemorando e agradecendo a vocês. Ó, o Dicão do projeto Enem, ó, aqui, ó, nosso logo do projeto Enem. Vem com a gente, galera. Sucesso para vocês, gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. Até mais, meu povo.